Enfim, vamos lá falar do Brasileirão. 12ª rodada começou na quarta-feira com a vitória do Botafogo para cima do Red Bull Bragantino de virada. Botafogo, que havia perdido na 11ª rodada fora de casa para o Criciúma, se recupera, consegue uma grande vitória com 2 gols aí do Eduardo, brilhante atuação do camisa 33 do Botafogo, que se destacou muito no primeiro turno do Brasileirão no ano passado. Ele não está tão bem assim esse ano, assim como o Tiquinho, que vem sofrendo com lesões, né, inclusive. Mas nesse jogo aí o Eduardo decidiu, o Bragantino sai na frente com o gol do Lucas Evangelista, ótimo jogador também, para mim foi um dos melhores meias do último Brasileirão, e segue jogando muito bem, e o Eduardo marca o primeiro aos 21 do primeiro tempo de canhota, e no segundo tempo, com a perna boa, com a perna direita, ele sacramenta a vitória do Botafogo, vitória de 2-1, venceu o português Arthur Jorge sobre o seu compatriota Pedro Caixinha. O Cruzeiro venceu por 2-0 o Atlético Paranaense, jogo disputado no Mineirão. Atlético Paranaense que não demitiu o Cuca, né? O Cuca que pediu demissão, aí teve lá a entrevista que ele deu. Aí o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, foi dar declaração todo ao contrário do que o Cuca falou, né? Dizendo que o Cuca não tem caráter e tal, e não é a primeira vez que o Cuca faz isso, né? Realmente deixar um time na mão. E as notícias que saíam é que ele estava acertado com o Cruzeiro. O Cruzeiro vence e o Fernando Seabra ganha uma sobrevida depois da goleada sofrida na 11ª rodada para o Bahia. Uma ótima vitória do Cruzeiro, jogou melhor, dominou a partida e vence com gols de Gabriel Veron, que marcou contra o Bahia e marcou hoje de novo. E o Vitor Hugo, no final, o Vitinho, da base do Cruzeiro, faz o segundo gol da Raposa. Grande vitória do Cruzeiro, se mantendo ali nas 6 primeiras posições. Enquanto isso, o Flamengo foi até Caxias do Sul enfrentar o Juventude e perdeu de novo, né? O Flamengo não ganha do Juventude lá faz muito tempo. É a mesma coisa do Vasco não ganhar do Bahia na Fonte Nova, já vamos comentar esse jogo. E o resultado foi o mesmo, inclusive, né? 2-1, os dois cariocas perderam. O Flamengo sai na frente com o gol do Pedro aos 19 minutos, novamente marcando de peito, tinha feito também gol dando uma peitada contra o Vasco, né? Porque contra o Vasco, eu não sei qual que ele estava mais livre, né? Fazer um gol de peito você tem que estar sozinho, não tem como. Foi bem parecido o lance. O Pedro é o artilheiro do campeonato agora, junto com o Everaldo do Bahia e com o William do Vitória. O Juventude, então, conseguiu a virada. Aos 26 minutos do primeiro tempo ainda, o Lucas Barbosa, artilheiro do Juventude no campeonato, empata o jogo de cabeça, cobrança de escanteio do Nenê. E no final, Luiz Mandaca faz o gol da vitória do Juventude. E olha que o Juventude teve chance de fazer o gol antes, hein? O Rossi teve a sua partida onde ele mais trabalhou nesse Campeonato Brasileiro, talvez a temporada, né? Acho que teve o primeiro jogo lá na Libertadores que ele fez muitas defesas e também da altitude contra o Bolívar. Tirando esses dois jogos, eu não lembro do Rossi catar tanto uma partida do Flamengo e ele defendeu muito, senão o Juventude poderia ter vencido antes ou até por um placar maior, né? 3-4-1. Vitória merecida do time de Roger Machado, que vai surpreendendo a mim e a muita gente. Para mim, o Juventude, no começo do campeonato, teria o pior elenco e seria o Lanterna, e ele segue fora da zona de rebaixamento com certa tranquilidade até. Ao contrário do Grêmio, que é verdade, tem 2 jogos a menos, mas é muito complicada a situação do tricolor gaúcho. O Atlético Goianiense novamente sem o técnico Jair Ventura, que foi demitido já há 2 rodadas, ainda não anunciou ninguém para o lugar. Eles empatam em 1-1 com o Grêmio. O Atlético sai na frente com o gol do Luiz Felipe e o Reinaldo, num belo domínio, depois soltando uma bomba que desvia. Não, eu acho que o goleiro conseguiria defender, mas com o desvio ela entra no gol e o Grêmio consegue sair de lá com um resultado menos pior, né? Consegue sair com um pontinho pelo menos de Goiânia. E com um ponto também, jogando em casa, o Corinthians conseguiu manter ainda o Antônio Oliveira no cargo. Um dia depois desse jogo, a torcida foi lá na sede do clube conversar, né? Eles foram fazer uma visita, segundo a Gaviões da Fiel, né? E conversaram lá com o presidente Augusto Melo. Enfim, eu acho que muita gente, a maioria de vocês já viram as imagens. Bom, o Cuiabá saiu na frente com 5 minutos de jogo, lei do ex imperando como sempre, Marlon fez o gol, ex-zagueiro do Corinthians, e Matheus Bidu empatou o jogo num golaço aí pro Timão evitar a derrota, mas o que não tira o time da zona de rebaixamento. 7 pontos no campeonato, apenas uma vitória, mais um empate para conta. Segue ali o Antônio Oliveira empatando contra o seu ex-time, o Cuiabá. Se o Davidson tivesse jogado, o Cuiabá teria vencido. Em Salvador, o Bahia venceu o Vasco por 2-1 e assumiu a liderança, junto com o Flamengo. Né? Ele segue atrás no critério de desempate e saldo de gols, graças ao Vasco que tomou 6 do Flamengo. O Bahia saiu na frente com 7 minutos, gol do Tassiano, uma partida horrorosa do zagueiro Maicon do Vasco, porque a bola do gol do Tassiano desvia nele. Tem que se falar também que o Paulo Henrique estava numa marcação ali muito distante, né? Distanciamento social. Depois ele se redime fazendo o gol, porque ele perde o gol primeiro, né? É o contra-ataque, ele sai sozinho. Tá ele, os zagueiros estão a quilômetros de distância. O Paulo Henrique é bem rápido, né? Isso você tem que elogiar, que ele corre muito. Mas é só isso que ele faz. Ele não é muito inteligente,
Na hora de chutar, ele chuta em cima do goleiro. É um lance ali onde ele se esforça ainda para recuperar a bola. O Verratti consegue recuperar na linha de fundo, o Piton passa, o Adson chega primeiro, né? O Adson tá jogando muito bem, inclusive jogou bem contra o São Paulo, jogou bem novamente nessa partida, e lança a bola pro Piton, o Piton cruza pro meio da área, e o Paulo Henrique faz o gol. E aí tem a expulsão do David no começo do segundo tempo, o Vasco sofre, né, com a expulsão do David. E olha que no primeiro tempo o Bahia já teve chance de ampliar o placar e voltar à frente do resultado. Ele botou bola na travessão, o Léo Jardim fez boas defesas, termina o jogo aí com 17 finalizações do Bahia, 8 na direção do gol, 2 gols, 7 defesas do Léo Jardim, sem contar a bola na travessão do Cauli. E o Estupiñán faz o gol da vitória do Bahia, onde o Maicon ajoelha para tentar cortar a bola. Eu tô até agora tentando entender o que passou na cabeça do Maicon. Inacreditável, né? O Vasco precisa contratar um zagueiro. Eu acho que o João Vitor, né, que foi uma das contratações mais caras, eu acho que foi a mais cara da história do Vasco, e não jogava com o Ramon direito, não estava jogando com o Álvaro Pacheco, bem que ele é meio maluco, né? De vez em quando ele é expulso também, foi expulso no clássico Flamengo, né? Ele começou com o Álvaro Pacheco de titular, foi expulso. Muito por conta disso, eu acho que o jogo terminou 6x1 até. Mas enfim, o Léo Pelé foi pro banco, não quero que ele volte no lugar do Maicon. O Maicon, apesar de tudo, da idade e tal, o Maicon era um bom zagueiro, hoje eu acho que a idade tá pesando muito para ele, mas ele é melhor que o Léo Pelé ainda. O Vasco precisa contratar outro zagueiro, tava de olho no Lianco, mas o Lianco vai pro Atlético Mineiro, enfim. Grande vitória do Bahia, o time segue jogando muito bem com o Rogério Senna, a diretoria fez bem em manter aí, né, o Grupo City com uma visão mais profissional, embora tenha perdido o título baiano, tenha perdido a Copa do Nordeste. O trabalho do Rogério Senna é muito bom, salvou o time do rebaixamento ano passado e mantém o time na briga pelo título com a mesma pontuação do líder, vulgo melhor elenco do Brasil, apesar de estar desfalcado nas últimas rodadas, do Flamengo, né? O Internacional recebeu o Atlético Mineiro jogando lá em Santa Catarina, o Inter mandando mais uma vez o jogo no estádio do Criciúma, Heriberto Rilse, e o Galo vence por 2x1. O Galo já não vencia há algum tempo, né? Teve uma sequência de resultados ruins, empatou com o Fortaleza no último jogo, onde ele poderia ter perdido até, poderia ter vencido também, é verdade, né? Eu acho que o empate foi justo, mas teve a derrota de 4x2 para o Vitória e o 4x0 para o Palmeiras em casa, onde o Hulk e o Paulinho foram expulsos, né? Os dois voltaram nesse jogo, o Paulinho já tinha voltado contra o Fortaleza, inclusive marcou gol, e o Hulk volta nessa partida dando assistência no final pro gol do Rômulo. Linda assistência do Hulk, linda jogada. É um jogador que não é só força, ele tem talento e vem jogando muito bem no futebol brasileiro, né? Desde que ele chegou, ele é um dos jogadores mais regulares, é um dos melhores jogadores do Brasil. Enfim, 2x1, o Galo começou na frente, tomou empate e terminou com a vitória fora de casa. O resultado mais surpreendente da rodada, sem dúvida, foi Fortaleza 3 e Palmeiras 0. Eu acho que foi mais surpreendente do que a vitória do Juventude para cima do Flamengo. Pelo placar que foi, 3x0, o Palmeiras vinha na sequência muito boa. Eu venho elogiando o Palmeiras nas últimas rodadas, dizendo que eles estão jogando o melhor futebol do Brasil. Nessa rodada, eles não jogaram tão bem, criaram oportunidades sim, terminaram com mais finalizações, mais posse de bola, mas o Fortaleza foi muito eficiente. O Lutero marcou 2 golaços e ainda o Bruno Pacheco também marcando um belo gol para sacramentar a vitória do time do Vojvoda, que faz um grande trabalho desde que chegou ao Fortaleza 2021. Mesma época praticamente do Abel Ferreira, o trabalho do Abel Ferreira é mais vitorioso, mas a gente tem que, né, não pode comparar aí a situação das duas equipes. O Palmeiras realmente é um time que briga por todos os títulos, o Fortaleza não briga por todos, mas o Vojvoda tem colocado o time para lutar por vaga na Libertadores, lutar por título de Sul-Americana e longe na Copa do Brasil, apesar de nessa edição ter sido eliminado pelo Vasco. E vamos ver o que o Fortaleza nos reserva aí ao longo da temporada. Mas o Palmeiras, né, é uma derrota dessa que vai abalar o elenco, abalar o Abel Ferreira, né? Segue num ambiente muito estável, anunciou mais 2 reforços agora, né, que já estavam acertados, e pode acertar mais ainda até o fim da janela. Para um time que já é muito forte. No Maracanã, o Fluminense fez a sua primeira partida sem Fernando Diniz e perdeu por 1x0 para o Vitória. Janderson, ex-jogador do Botafogo, a lei do ex-rival funciona e Janderson dá a vitória para o Vitória. Vitória se recuperando aí com o Thiago Carpini, enquanto o Fluminense vai ladeira abaixo com ou sem Diniz, né? Porque o Diniz saiu, mas o dinizismo ainda não saiu do Fluminense. Apesar do Marcão ser um técnico mais maleável, né, bem menos teimoso, né, do que o Diniz, e ele deve ser o técnico do Fluminense até o fim da temporada, mas ele talvez herde a situação mais difícil do Fluminense. Não é o pior elenco que ele treina no Fluminense, sem a menor dúvida, eu acho que é o melhor elenco que ele tem nas mãos, só que é complicado, é um time que acabou de ganhar tudo e agora luta contra... Tudo não, né, ganhou a Libertadores, o maior título da história do clube, ganhou também o Carioca no ano passado. E agora luta contra um rebaixamento. Ainda tem a Libertadores, né? Tá lá vivo, vai jogar com o Grêmio nas oitavas de final. Inclusive, os dois times numa fase terrível no Campeonato Brasileiro vão se enfrentar nas oitavas da Libertadores. Olha que curioso. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que nos aguarda aí com o Fluminense, se vai se recuperar com o Marcão, se vai atrás de outro treinador. Por enquanto, né, a tendência é que o Marcão fique, mas o primeiro resultado não é nada bom, né? Público baixo novamente no Maracanã, 24 mil pessoas.
dá para entender pela situação que o clube está passando, né? E o São Paulo, depois de 4 jogos sem vencer, reencontrou a vitória, vencendo por 2-1 o Criciúma. O Campeonato Brasileiro é incrível, porque a gente tem o Criciúma ganhando de 4-0 do Vasco em São Januário, aí depois o Vasco ganha de 4-1 do São Paulo, e o São Paulo ganha do Criciúma. E não é. Teve o Fortaleza, que perdeu pro Cuiabá de 5-0, aí vai lá ganha do Palmeiras de 3, né? São resultados muito engraçados. O Bahia perde. O Bahia não perdeu pro Cruzeiro, né? Ganhou. Bom, o Cruzeiro. Bom, é uma rodada após a outra e sempre acontece essas coisas no Brasileirão. Por isso, talvez seja o melhor campeonato do mundo. A Premier League fica atrás ainda. 2-1 aí pro São Paulo, com 59 segundos o Alisson abre o placar. Aos 22, com uma cobrança de falta ensaiada, o Luciano amplia o placar, 2-0. E lá no final, o Jandrei entrega um gol de presente pro Criciúma. Ele cobra o tiro de meta no pé do Arthur Kaique e fala, faz o gol, meu filho. E ele fez, o Jandrei, que estava sendo já muito criticado, ao meu ver, um pouco exageradamente, mas aí agora não dá mais para defender o Jandrei, né? Depois do que ele fez nesse jogo aí, a sorte é que já estava no final, não dava tempo pro Criciúma empatar. Só se ele desse outro presente, né? Bom, lembrando que o Jandrei tá jogando porque o Rafael tá com a seleção brasileira na Copa América como terceiro goleiro. Classificação do Brasileirão após 12 rodadas. O Flamengo segue na liderança com 24 pontos, são 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A mesma coisa tem aí o Bahia. Os dois, inclusive, têm os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, junto com o Botafogo, os 3 primeiros colocados, 20 gols marcados para cada um. O Flamengo tem a melhor defesa entre os 3, por isso ele fica na frente. Então, o saldo de gols do Flamengo nem é melhor por conta do Vasco, é melhor por conta da defesa dele, que é melhor que a do Bahia mesmo, né? O saldo de gols marcados está igual para Flamengo, Bahia e Botafogo. Então, saldo de 9 para o Flamengo, 7 para o Bahia e 8 para o Botafogo. O Palmeiras também tem 23 pontos, assim como o Botafogo está em quarto lugar. O Cruzeiro tem 20, é o quinto colocado. O Atlético Paranaense é o sexto com 19. O São Paulo é o sétimo com 18. O Bragantino também tem 18. Internacional, Atlético Mineiro e Fortaleza tem 17. O Juventude é o 12º com 16. O Criciúma é o 13º com 12. O Cuiabá e o Vitória também tem 12. E o Vasco é o 16º colocado com 10. Também com 10 pontos, mas já dentro da zona de rebaixamento, aparece o Atlético Goianiense com 10 pontos. Também com 10 pontos, eu repeti 10 pontos de novo. Mas enfim, o Atlético fica na frente, fica atrás do Vasco, porque o Vasco tem uma vitória a mais. O Corinthians tem 9 pontos, é o 18º colocado, apenas uma vitória, 6 empates e 5 derrotas. O Grêmio tem 7 pontos, tem 2 jogos a menos, são 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas do Tricolor Gaúcho. E o Fluminense é o lanterna, apenas uma vitória, 3 empates e 8 derrotas. 10 gols marcados e 20 gols sofridos. A pior defesa só perde para a do Vasco, que sofreu 24 gols. E um dos piores ataques só não é pior que o do Corinthians, que marcou apenas 7. Aliás, o Corinthians marcou 5. O Corinthians marcou 5 e 3 foram no Fluminense, né? Então, o ataque do Fluminense só não é pior que o do Corinthians, do Grêmio e do Internacional. Do Cuiabá também. Não, do Cuiabá não, o Cuiabá tem mais ali. Eu confundi gols sofridos. Bom, artilheiros do campeonato, Everaldo do Bahia, Pedro do Flamengo e William do Vitória. 5 gols para cada um, com 4 gols sem Mastriani, Lutiero, Lucas Barbosa, Luciano, Verrete, Paulinho e Wesley. Líder de assistências, Pedro com 4. Pedro, então, artilheiro, líder de assistências, talvez o craque do campeonato até agora. E muitos queriam ele na seleção brasileira. Né? Já são 7h40, pessoal.